Projeto de Lei Ordinária número 597 de 2025, iniciativa Tico Kuzma, da Costa do Perdeu-Piá, dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que forem flagradas conduzindo bicicletas de forma perigosa ou utilizando-se da tração de outro veículo automotor ou elétrico nas canaletas do transporte coletivo de passageiros e nas vias exclusivas para ônibus no município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 11.422, de 21 de janeiro de 2025. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Em discussão, o projeto acaba de ser lido. Consulta se o vereador deseja discutir o projeto. Não há nenhum vereador inscrito para discussão. Então, encerrar a discussão em votação, mas antes consulta se algum vereador deseja encaminhar. Inscrito para encaminhamento, o vereador Tico Kuzma. Com a palavra. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, na sequência, passo a parte, na verdade não posso passar a parte, é passar a parte da vereadora Andiara, os vereadores, mas não posso passar a parte, infelizmente estou no encaminhamento do projeto que nós falamos para salvar vidas, um projeto que seja um projeto educativo, que seja um projeto que faça a diferença em Curitiba. Projeto da autoria do vereador da Costa, juntamente com este vereador aqui, para que tenhamos condições de oferecer ao poder público mais um instrumento para evitar as rabeiras. Então, agradeço os vereadores, as vereadoras que votaram em primeiro turno. É um projeto que tem esse propósito, transformar uma dor em ação e salvar vidas. Ontem estivemos aqui com o Márcio, pai do Lucas, mais uma vez reforço a dor, mas também a luta do Márcio em tentar fazer algo para que novas crianças e novos adolescentes não percam a vida. Então, ontem estive novamente com o presidente da URBS, o Eugênio Maia, que manifestou novamente o apoio à aprovação desse projeto. O prefeito Eduardo Pimentel também já anunciou a implantação da patrulha da Guarda Municipal para atuar no transporte coletivo, inibindo assaltos, inibindo assédios, inibindo fura-catraca e também inibindo a ação das rabeiras. Importante dizer que o projeto proíbe a condução de bicicletas, patinetes, skates, monociclos e similares quando estiverem sendo puxados por veículos motorizados em qualquer via da cidade. Então, não é só a rabeira no ônibus, é a rabeira no carro, a rabeira no caminhão, enfim, a rabeira em qualquer veículo motorizado, em qualquer rua de Curitiba, é proibida. A restituição, o equipamento será apreendido e será feita uma multa àquela pessoa que estiver com esse equipamento. E só será restituído o bem após o pagamento da multa e também, se o condutor da bicicleta for menor de idade, os pais ou os responsáveis legais que terão que, além de pagar a multa, fazer a retirada deste bem. O prazo de solicitação da restituição é de 60 dias. Se o pai ou se a pessoa não reclamar esse bem pode ser doado ou até ser leiloado. Importante também falar que se a infração decorrer de crime de perigo para a vida ou saúde de outros, o infrator também será conduzido à delegacia de polícia para elaboração de boletim de ocorrência nos termos da legislação federal que já está em vigor. Então, mais uma vez, eu agradeço aos vereadores que compreenderam essa importância da aprovação dessa lei, agradeço ao vereador da Costa pela parceria na condução desse projeto, os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça,
o vereador Tiago Zeglin, que foi o relator, também a vereadora Rafaela Lupion, relatora na Comissão de Urbanismo. Nosso compromisso é com a vida, com os jovens da nossa cidade, com os trabalhadores do transporte coletivo que convivem com medo de uma tragédia a cada dia. As nossas famílias não querem mais perder seus filhos por uma imprudência ou desinformação. Então, novamente, hoje eu peço o apoio dos vereadores, das vereadoras para votarmos esse projeto, que após a sanção do prefeito Eduardo Pimentel, terá 10 dias para entrar em vigor. E nesses 10 dias que nós possamos juntos, com a prefeitura, com a Câmara, com os vereadores, com a sociedade, fazer a divulgação que vai entrar em vigor a lei da rabeira, que prende a bicicleta e que multa e que o pai tem que tirar a bicicleta, para que esses jovens não peguem mais rabeira. Muito obrigado, eu peço o voto sim. Muito obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para encaminhar, vereador Ângelo Vagnoni, primeiro vice-líder da Federação Brasil da Esperança. Com a palavra, vereador Ângelo Vagnoni. Obrigado, senhor presidente. Bem rápido. Ontem não acompanhei a votação, mas tive a oportunidade de discutir o projeto. Já declaro que nós vamos votar sim a este projeto, porque entendemos o risco que tem nessa atitude dos jovens, mas eu gostaria de realçar que o importante nestes processos, na minha opinião, é o processo educativo. O temor à lei, nós estamos aprovando uma lei que impõe sanções e canaliza a Guarda Municipal para fazer alguma coisa. Isso é importante. Nós devemos fazer. O projeto do Tico e da Costa está correto. Ajuda e ajuda muito. Mas eu volto a dizer o seguinte, educação e prevenção hoje com a tecnologia, todo ônibus da linha do Expresso, dos corredores, podem ter uma câmera. A vereadora Tatiana me disse que tem a Tati disse que tem um projeto que trata disso, exatamente para a segurança. Nós temos milhares de câmaras em Curitiba cobrando de multa quem faz excesso de velocidade nas vias públicas, seja de 40 quilômetros ou de 60. Isso para ajudar a educar a população da cidade no uso de veículos para não colocar em risco a vida das pessoas. Acidentes, pessoas que morrem batendo num poste, entrando em alta velocidade, atropelando um transeunte. Me diga uma coisa, por que a gente não evolui para que nos ônibus, nos eixos estruturais, tenha uma câmera? Tem uma câmera, tem um menino lá. Eu fico imaginando um menino de 13 anos, de 14 anos, a aventura que não é para ele esse gesto. A aventura que não é de fazer uma brincadeira. Ontem aqui nós falamos do motorista, vieram os sindicatos de motoristas, mas quem mais perdeu com isso que aconteceu é o pai e a criança que deixou de existir. Aquele menino que deixou de existir, deixou de ter uma vida. Veja o sorriso dele, a alegria dele quando ele não estava fazendo uma peraltice dessa, sem saber que estava colocando a vida dele em risco. Então o vereador Tico e o vereador da Costa têm toda a razão, nós temos mais razão ainda de aprovar a urgência do projeto, mas eu volto a insistir, campanhas educativas e utilizar a tecnologia para que as câmeras demonstrem para o motorista, se tem rabeira, o motorista para, vai lá e pega a bicicleta, pronto, chama a Guarda Municipal, evita qualquer problema. Nós não precisamos pôr um rio de dinheiro na Secretaria de Segurança Pública para ficar fazendo patrulha. É importante a Guarda Municipal fazer o que pode, mas hoje a tecnologia nos ajuda muito. Nosso voto vai ser favorável ao projeto. Muito obrigado, vereador Ângelo Vagnoni. Próximo vereador inscrito para encaminhamento, o vereador da Costa, como um dos autores do projeto. Com a palavra, vereador. Bom dia a todos, servidores dessa casa, vereadores, vereadoras, integrantes dessa mesa, vocês que nos acompanham de forma online. Ontem uma votação muito importante, de um projeto também muito importante, né, que protocolamos, eu e o vereador Tico Kuzma, e ontem até, por ser o meu primeiro projeto e estar subindo aqui para defendê-lo, era para ter sido um dia feliz, mas ao ver ali a emoção, o choro de um pai que
que perdeu seu filho. Por um instante me coloquei também no lugar dele, acabei me emocionando, mas fiquei feliz que aprovamos esse projeto em primeiro turno, espero aprovar hoje em segundo turno também. Ontem até o vereador Ângelo Vagnoni falou algo muito importante aqui, só que depois acabou saindo e não ouviu o que eu falei, mas ele disse que os filhos ali, né, ter um filho é o ápice da vida, acho que de um homem, de uma mulher, e realmente é. Eu tenho 3 filhos, mas também, por outro lado, né, perder um filho, ainda mais de uma forma trágica como essa, deve ser uma das piores coisas da vida, sem sombra de dúvidas. Então, essa punição é também uma forma de educar, vereador Ângelo Vagnoni, porque os meus próprios filhos, às vezes eu tenho que punir, e não é porque eu não amo, é ao contrário, eu tenho que punir para educá-los, eu tenho que tirar o celular, eu tenho que colocar no castigo, eu tenho que chamar atenção, e nesse caso eu acho que a apreensão da bicicleta e a multa é a forma mais eficiente. Eu vi que o senhor até mencionou, né, sobre as câmeras e tal. Eu não sei se as câmeras vão adiantar, porque esses jovens, eles não estão preocupados com as câmeras. Eles mesmos pegam os próprios celulares, se filmam e postam isso nas redes sociais. Eles querem se exibir. Eu entendo isso que o senhor falou da juventude, querer explorar o mundo. Eles acham que são super-heróis, mas enfim, nós, o poder público, vai ter que intervir nesse caso, porque a gente não pode mais permitir que outros pais enterrem seus filhos. Então, acredito que não seja um projeto autoritário, como foi dito aqui ontem, é um projeto que, sim, tem uma multa, é um projeto que visa apreender a bicicleta, mas é somente assim que a gente vai conseguir evitar que outras crianças morram aí dessa forma tão trágica como morreu o Lucas, né, de apenas 14 anos. Então, agradeço a votação de todos os vereadores ontem, apenas uma vereadora que foi contra. Fiquei feliz que nosso debate aqui foi muito técnico, em nenhum momento ninguém polarizou, quis puxar para o lado da esquerda ou da direita. Acho que todos nós aqui dessa casa entendemos que é um projeto importante para a cidade e que vai salvar vidas. Então, agradeço e peço voto favorável no segundo turno também. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Estão encerrados os encaminhamentos, mas tem um pedido de requerimento urgente do vereador Lorens. Senhor presidente, por gentileza, gostaria de solicitar a verificação de quórum aqui no plenário. Vamos fazer verificação de quórum, então peço que registrem sua presença no sistema, os vereadores e vereadoras. Fazendo verificação de quórum, registrando presença no painel. Vereador Éder Borges, vereador João Bétega, vereador João das Cinco Irmãos, vereador Leônidas Dias, vereador Marcos Vieira, vereador Pierre Petruzzello, vereadora Rafaela Lupion, vereador Serginho do Posto, vereador Thiago Zeglin, vereadora Wanda de Assis e vereador Zezinho Sabará. Temos 31 presentes, há quórum para continuar os trabalhos, então estão encerrados os encaminhamentos. Peço que os vereadores registrem os seus votos no projeto através do sistema, através do nosso painel. Projeto 0597-2025. Iniciativa dos vereadores Tico Kuzma e da Costa do Perdeu Piá. Registrando seus votos, vereadores, vereadoras. Vereadora Andressa Bianchesi, vereador Éder Borges, vereadora Georgia Prats, vereador Guilherme Kilter, vereador Indiara Barbosa, vereador Jason Goulart, vereador João Bétega, vereador João das Cinco Irmãos, vereador Leônidas Dias, vereador Pierre Petruzzello, vereadora Rafaela Lupion, vereador Thiago Zeglin e vereadora Wanda de Assis. Está encerrada a votação. 28 votos sim, 1 voto não. Está aprovado o projeto em segundo turno. Consulta que o vereador deseja justificar o voto. Temos alguns inscritos.
Com a palavra, vereador Camila Gonda. Muito obrigada, presidente em exercício Leônidas Dias. Apenas fazer coro às explanações do meu companheiro aqui de bancada, Ângelo Vagnoni, que muito bem pontuou a importância da questão educativa no trânsito. A gente já tinha debatido essas questões ontem. Novamente, pontuar que nós somos contra a rabeira, contra a utilização das vias, que são das canaletas, para a utilização de outros modais, mas que a gente também, enquanto poder público, tem que estar preocupado, sim, com a questão educativa, com a inserção da educação no trânsito, também pensar a cidade como um todo. Se a gente está falando sobre esses modais, fazer a criação justamente e o fortalecimento de espaços de lazer para a nossa juventude, para que a nossa juventude tenha espaços para acessar, parar com essa criminalização da juventude. Não que tenha havido isso ontem, mas é um ponto que a gente, obviamente, sempre traz no nosso discurso, e também a construção de políticas públicas que, de fato, sejam eficazes para que a gente consiga, conjuntamente, de vez, barrar essa prática da barreira com as ações educativas, em conjunto com as punitivas, mas tão somente as punitivas às vezes não possuem tanta qualidade na manutenção, pelo fim dessa prática. Então, por isso que a gente opta também pela questão educativa sempre, e também pensar, como muito bem o vereador Ângelo Vagnoni pontuou, vereador da Costa, acho que quando eles falam, a gente fala a respeito das câmeras, seria justamente uma câmera de acesso para o motorista, justamente para o motorista conseguir, na hora que estiver visualizando o que está acontecendo, às vezes, atrás, no local, e é por isso que a gente pontua a respeito dessas câmeras, porque às vezes é até mesmo mais um mecanismo de auxílio para esse combate à rabeira. E agora, os vereadores, em conjunto, a gente precisa fiscalizar, de fato, essas ações, trazer maior efetividade para que, de fato, esse controle ele seja realizado, mas também pensar que é mais uma atribuição que a gente trouxe para a Guarda Municipal, e pensar, paralelo a isso, a trazer também uma política de valorização aos nossos servidores públicos, aos nossos guardas municipais, que estão aí com salário defasado já há algum tempo, e a gente precisa conjuntamente pensar a respeito de saídas, a respeito disso, e se posicionar enquanto poder público. Parabéns pela aprovação do projeto, a gente vai continuar sempre na luta por uma política educativa também, e no fortalecimento de demais mecanismos para que a gente consiga, de fato, barrar essa prática. Obrigada, vereadores. Obrigada, presidente em exercício. Muito obrigado, vereador Camila Gonda. Próximo vereador inscrito para justificar o voto, vereador Tico Kuzma. Obrigado, eu agradeço aos vereadores, às vereadoras pela votação, pela aprovação. Tenho a certeza que será uma lei que vai salvar vidas. É um projeto educativo. Como é que nós educamos as pessoas para usarem cinto de segurança? Nós falamos que quem não usar pode ser multado. E as pessoas usam o cinto de segurança. Alguns pela multa e alguns sabendo do risco, do perigo que é andar sem cinto de segurança. Da mesma forma, queremos que se torne uma lei educativa. Queremos que os vereadores compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nas suas reuniões, que rabeira é proibido, mas que, acima de tudo, que rabeira pode matar. Rabeira já matou. E queremos que a sociedade compartilhe isso também. Queremos que a imprensa divulgue isso também. Rabeira é proibido, mas, acima de ser proibido, rabeira pode matar. Então, se não pegarmos a rabeira, podemos salvar vidas. A vida de quem está pegando, a vida do motorista, a vida do passageiro, a vida do pedestre que está no entorno. Então, o objetivo dessa lei é uma lei educativa. Ontem já falei dessas ações do prefeito Eduardo Pimentel. O prefeito já lançou a patrulha da Guarda Municipal para fiscalizar, para atuar junto ao transporte coletivo, não só na questão da rabeira, mas questão do assédio, do fura-catraca, enfim, da violência contra o transporte coletivo e contra os passageiros do transporte coletivo. E também falei que estivemos na semana passada com o presidente da URBS, Ogeni, o Sindimoc presente também, a vereadora delegada Tatiana participou, o vereador da Costa, o vereador Lídio Serginho do Posto, a vereadora Mary Martins também tem um projeto nesse sentido, vereador Vagnoni, o presidente Ogeni já está fazendo um compromisso que nos ônibus novos ou na próxima licitação se tenha uma câmera traseira para o motorista poder
ver essa parte de trás do ônibus e identificar se tem alguém pegando rabeira, se tem algo acontecendo no final do coletivo. Os ônibus novos já vêm com câmara interna para trazer essa segurança para o pedestre, para o passageiro, para combater o assalto, para combater o assédio. Então, ele já falou que não vê dificuldades em pedir mais uma câmara traseira para facilitar o motorista. Mas não é só uma câmara traseira. Ele também já está estudando que os ônibus nossos já têm um botão de pânico, para que o motorista se comunique com a central. E ele está estudando para que se coloque, isso por determinação do prefeito Eduardo Pimentel, se coloque mais um botão escrito rabeira, para que se o motorista visualize, ele comunique à central de operações da URBS, e sim a URBS, a partir desse decreto de quem vai ser a atribuição, ou fala com a Guarda Municipal, ou fala com o próprio fiscal da URBS, ou fala com a agente da CETRAN, que tal veículo que está em tal lugar está tendo uma criança, um adolescente, um adulto que está pegando rabeira. Então, são ações que estão sendo estudadas, que já foram determinadas pela URBS, prefeito Eduardo Pimentel, para que juntos consigamos não só fiscalizar, mas alertar as crianças, os jovens, enfim, todas as pessoas, os pais que têm, os filhos têm as suas bicicletas, sobre o perigo de andar nas canaletas e, sobretudo, pegar as rabeiras. Então, agradeço aos vereadores, tenho a certeza que avançamos e estamos dando um instrumento importante para que o poder público possa atuar. Ontem recebi a mensagem de um guarda municipal falando, graças a Deus, agora eu tenho um instrumento para poder atuar. Então, espero que realmente consigamos transformar essa lei em ações que evitem mortes das crianças, dos jovens na cidade de Curitiba. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereador. Dando seguimento ao momento de justificativas de votos, próxima vereadora inscrita, a vereadora professora Ângela. Com a palavra, professora. Bom dia a todos. Acho que todos querem saber um pouco do meu posicionamento, embora eu tenha me inscrito em diversos momentos para falar ontem, não fui contemplada em nenhum momento, então se faz necessário essa justificativa de voto. Eu gostei bastante de todos os debates, é óbvio que eu também sou contra a rabeira, é óbvio que eu também quero que essa prática seja banida, mas o meu ponto é a questão da multa, porque eu consultei coletivos de ciclistas, de especialistas em trânsito, e todos falam que a solução para o trânsito é a educação para o trânsito, e não a punição. Vários aqui falaram que são pais, e eu fico pensando assim, eu também sou mãe, eu acho que equivale muito a você dizer assim que é só batendo que educa, Então, assim, a gente sabe que não é só batendo. A multa, ao meu ver, todo o resto do projeto, da parte educativa, das câmeras, todas elas, inclusive, foram melhoradas e eu tenho pleno acordo. Mas a parte da multa, eu acho muito ruim. Acho ruim porque vai doer no bolso de pais que muitas vezes estão trabalhando o dia inteiro e que não... O pai do próprio Lucas, talvez, não soubesse que ele tinha feito isso, ia pagar uma multa, 2 multas, e talvez não resolvesse se o menino não tivesse educação para o trânsito. Então, esse é um dos meus pontos de divergência. E eu quero dizer que problemas complexos não se resolvem com soluções simples, Que o problema do trânsito ele não pode ser tratado com demagogia. Não aconteceu esse caso aqui, então agora vamos chamar a grande mídia e vamos pedir, olha como a prefeitura está agindo, mídia, divulguem aí, olha como a prefeitura foi rápida, agilizou. A mídia pode sim ajudar, mas com campanhas educativas também, Então, eu quero dizer que, para mim, o trabalho precisa ser duro, e ele precisa envolver educação no trânsito, precisa envolver construção de aparelhos culturais, esportivos descentralizados, precisa também envolver a construção de um plano cicloviário real para Curitiba, que só assim é que a gente pode
eu vejo como um dos únicos caminhos efetivo para combater esse grave problema, né, no trânsito de Curitiba. E, enfim, quero justificar, né, não dizendo que o projeto de todo, né, ele é ruim, mas e também com todo respeito aos motoristas que vieram aqui ontem, o sindicato que vieram aqui, ao pai do menino que esteve aqui ontem, mas eu também, né, tenho uma base, né, os ciclistas que também foram consultados, esses profissionais do trânsito que foram consultados, eles também precisam ser ouvidos, né, e a opinião deles a respeito né, desse projeto da Rabeira é esse, eu precisava também representá-los, né? Então, porque é o que eu acredito também. Então, muito obrigada. Muito obrigado, vereadora professora Ângela. Dando continuidade às justificativas de voto, próxima vereadora inscrita é a vereadora Jorja Prats. Com a palavra, vereadora. Obrigada, presidente exercício. Bom, eu vou ser breve em dizer que ontem já fiz aqui todo, né, a justificativa do meu voto, mas que vale lembrar que a gente aqui nesse debate atingimos ontem, então, várias frentes aí, né? Seria, então, a população, os trabalhadores do transporte público, melhor, coletivo, também, né, toda a população que acabou também se envolvendo para entender o que, de fato, seria desse projeto. E aí, para mim, como eu falei ontem, ele tem, sim, um caráter que é punitivo, e muito embora, né, diante das situações todas que estão havendo, de mortes que estão havendo, um pouco necessária, mas e que também, né, ontem conversei com várias pessoas, com sindicatos também, para entender qual que era o posicionamento mais adequado em relação a como a população estava vendo isso, né? E de toda forma, votei favorável, então, mediante a isso, mas não deixei de mostrar aqui algumas preocupações que são importantes e que a gente tem que levar em consideração e que, como falei ontem e vou repetir hoje, nós vamos ficar, sim, bastante atentas, porque há, né, um posicionamento que ele é punitivista nesse projeto e que, embora, então, nós tenhamos aí agora o papel da guarda, como falou o vereador Tico aqui, da proposição do projeto, que agora, então, a guarda pode, de fato, atuar, a gente tem que lembrar também que, assim como eu falei ontem, alguns ciclistas já estão relatando que, andando em grupos, eles já estão sendo parados, abordados pela polícia, e não é isso que deve ser feito, né? Assim, não é um projeto que deve passar, perder a mão, né? E o município agir sobre essa juventude que vem, que acessa a periferia e que tem, sim, o direito de ir e vir e de ocupar o centro com, né, acomodar o que achar que é o melhor para ele, enfim, que tenha também acesso e que nós não podemos aqui ficar também tutelando, né, o espaço em que eles vão andar, como vão andar, de toda forma. Então, assim, a Rabeira, ela é uma questão perigosa, isso é um fato, e nós estamos falando aqui nesse projeto exatamente sobre isso. Então, não faz sentido, como os ciclistas relataram, ficarem sendo abordados em todo lugar pelo centro, quando andando em grupos, ou às vezes sozinhos também, para ficarem ouvindo que a Rabeira é multa e vai levar multa, enfim, ou sendo abordados para ser revistados até mesmo. Então, não podemos perder a mão nesse sentido e nós vamos ficar, assim, bastante de olho e volto a dizer, como falei ontem, que não vejo como não envolver a Secretaria de Educação nesse assunto, nesse debate, levar isso para dentro das escolas, porque, de toda forma, sim, nós precisamos fazer com que o trabalho de campanhas e educativo aconteça. Então, peço também ao vereador, já falei isso com o vereador Tico ontem, volto a repetir aqui, nós vamos também cobrar que a Secretaria de Educação faça o trabalho de entrar também nesse debate e que leve isso para dentro das escolas, porque, de toda forma, não há outra possibilidade, ou melhor, existem outras possibilidades para além desse caráter punitivo, né, que está posto no projeto que foi aprovado aqui agora. Então, temos que andar com isso sim e cobrar que a Secretaria de Educação, toda a Prefeitura, faça campanhas em relação a isso. Porque, de fato, o que a gente quer é que os jovens, né, de fato, não morram, o que a gente quer é os jovens vivos, mas a gente quer também os jovens livres para ocupar a cidade da maneira que eles acharem que é melhor. Obrigado. Muito obrigado, vereadora Jorja Prats. Próximo vereador inscrito para a justificativa de voto, o vereador Sidney Toaldo. Obrigado, vereador Nori, presidente do exercício. Bom, primeiro justificar ontem a minha ausência, não pude votar em primeiro turno. Tinha uma ressonância magnética no horário de 12h15 e não pude estar presente. Já o voto seria, claro, com certeza sim. E hoje, novamente em segundo turno. E bem no que disse a vereadora Jorja Prats, muito importante isso, essa questão de divulgação, essa campanha de conscientização nas escolas, porque com certeza essa meninada que anda de bicicleta, de rabeira, com certeza estudam, e se estudam lá também
tem que ter essa indicação, né, de que se cometerem esse tipo de atividade, eles vão ser penalizados. Não eles exatamente, porque vão perder a bicicleta, mas principalmente os seus pais, que terão um dano aí financeiro na sua conta, e não está fácil para ninguém hoje sustentar uma família, né? Então, projeto importante que vai salvar vidas, e principalmente, se já tivesse sido votado anteriormente, em outra época, talvez já teria evitado outras mortes. Mas é um projeto importante, que agora nós também, enquanto vereadores, todos os setores envolvidos, fiscalizar também para que novamente esse projeto realmente aconteça e seja aplicado e colocado em prática. Obrigado, vereador Nori. Muito obrigado, vereador Sidney Toaldo. Dando continuidade, justificativas de voto, o próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Toninho da Farmácia. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de fazer uma manifestação aqui. Eu votei nesse projeto com muita responsabilidade e com muita consciência de que esse projeto poderá salvar, sim, muitas vidas, porque lá no bairro onde a gente vive também acontece essa prática de rabeira. Então, já houve situações, porque o meu escritório fica no ponto final do ônibus Bosch, houve situações de o ônibus estar saindo e, neste momento, eu percebi lá um grupo de meninos atrás do ônibus, enroscando o pé para que o ônibus saísse, e eu saí de onde estava, chegar lá e falar, olha, parem com isso, tá? E a meninada se espalhar. Mas só que a gente não consegue acompanhar toda essa situação. Então, tendo essa lei que realmente venha impedir a rabeira, ela tem que ser punitiva sim, porque se não tiver punição, com certeza não será atendido, será ignorado, como existem muitas leis no município de Curitiba que não são atendidas porque não tem ali no escopo do projeto uma punição. Então, por essa razão, que votei e sou favorável a essa punição, sim, porque com essa situação, só o fato do menino ali saber que vai chegar ao conhecimento do seu pai ou da sua família, do seu pai ou da sua mãe, já vai inibir esse jovem de pegar a rabeira. Então, com certeza, esse projeto é um projeto de grande importância e que precisava ser feito. Por exemplo, nas vilas, nós temos lá os meninos pegando rabeira. Então, as vilas, nós temos ruas estreitas, muito estreitas. Então, a facilidade de ter um acidente é muito grande, a probabilidade de acontecer um acidente. Então, parabéns aos vereadores que apresentaram esse projeto e, com certeza, teve o nosso apoio e terão, sim, o nosso apoio sempre quando for um projeto de grande importância, principalmente tratando em salvar vida das pessoas na cidade de Curitiba. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para fazer a justificativa de voto, vereador da Costa. Obrigado, presidente, pela palavra. A professora Ângela começou a falar aqui, no começo da fala dela não estava entendendo nada, e quando chegou no final do discurso, parecia que eu estava no começo. Ela falou que tem pai aqui que só acha que educa seu filho batendo. Primeiro que é só puxar meu discurso, que está gravado aqui, eu não falei em momento nenhum em agressão à criança. Eu falei em punição. Falei em punição. Então, às vezes, nós temos que realmente orientar nossos filhos, sermos mais firmes. Às vezes, tem que colocar no castigo, tirar o celular. Foi isso que foi dito aqui nesse plenário. Tudo bem. Outra coisa, já foram feitos trabalhos de conscientização. Ontem, os motoristas dos ônibus e o pessoal do sindicato me mostraram fotos que eles fizeram um trabalho ali tentando educar, tentando orientar esses jovens. Colocaram um caixão, professora Ângela, colocaram um caixão na canaleta para tentar impactá-los e não conseguiram, não foi o suficiente. Então, chegou a hora de realmente termos um projeto que seja um pouco mais rígido, que realmente recolha, aprenda a bicicleta e que dê uma multa. E a senhora
eu admiro pela coragem de ser a única vereadora a votar contra, mesmo vendo a emoção do pai aqui, mesmo vendo a tristeza, um homem chorando, dizendo que até hoje vê marcas de sangue no asfalto do seu filho, e a senhora ser a única vereadora a votar contra. Ou seja, está todo mundo seguindo um caminho, está todo mundo na contramão e só a senhora está na direção certa. Então, e inclusive vi a tua postagem nas redes sociais, a senhora postou lá um vídeo e até os seus seguidores foram contra a sua posição. Então a senhora conseguiu uma façanha que é a rejeição dos próprios eleitores. É um projeto importante, um projeto que vem para salvar vidas e nós não estamos aqui de brincadeira. O trabalho aqui é sério e nós vamos continuar nessa pegada, seguindo firme em prol dos jovens, em prol da vida. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, gostaria de registrar e agradecer a presença do senhor Eduardo de Oliveira Filho, representando as pautas da negritude e da saúde, e também do diácono Sidney Lemes, representando a ABEF, Associação Beneficente Coral Negro e Movimento Petrafo. Então sejam bem-vindos a essa casa. Fiquem à vontade. O vereador Jorge fará as honras da casa. Dando continuidade ao momento de justificativas de voto, próximo vereador inscrito, o vereador Renan Sesquim. Obrigado, senhor presidente. Vou ser bem breve. A população de Curitiba esperava uma resposta dessa casa, da Câmara Municipal, uma resposta rápida, e esse projeto veio para isso. Projeto importante, que teve o voto favorável da grande maioria dos vereadores, de todos os vereadores do Podemos, e nós fomos muito cobrados, né, para que a gente realmente defenda e que não perdemos mais pessoas pegando rabeira. Então, só parabenizar novamente o vereador Tico e o vereador da Costa pela proposição. E vereador da Costa, isso mostra que, independente de o senhor ser um vereador independente, projeto que é bom nessa casa e que atende bem a população de Curitiba vai passar. Então, meu voto foi favorável e que a gente possa realmente ter uma fiscalização ampla e rigorosa para que a gente não perca mais vidas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Renan. Próxima vereadora inscrita para a justificativa de voto, vereadora delegada Tatiana. Com a palavra, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de reforçar todas as falas dos meus colegas, as falas de ontem também, quando usei a tribuna. Nós precisamos dar uma resposta social. Teremos que enfrentar não só essa situação, mas muitas outras. A rabeira, além de ser um crime ou um ato infracional quando envolve menores, ele precisa ser punido e dar exemplo para toda a sociedade. Prevenção geral e prevenção específica, como nós já falamos ontem. O que me causa estranheza, e aqui outrora também já trouxe, é que a esquerda, e a professora Ângela especificamente, que votou contra esse projeto, ela com certeza não deve ter filho adolescentes, embora eu saiba que ela tem. Imagine um pai que tem que ir no velório do seu filho por uma brincadeira ousada, imatura e ilegal. Nós precisamos inibir isso. Esse projeto vem em boa hora, precisaram acontecer tragédias para que nós consigamos aprovar, embora tenhamos debates, a sociedade clamou por isso. Nós todos aqui fomos sensíveis, menos a professora Ângela. Então fica aqui meu registro, que gostaria de justificar meu voto favorável. Já apresentei um projeto de lei também para continuar na onda de inibir a rabeira. Espero que todos também assinem aí o regime de urgência que eu solicitei, para que nós não esqueçamos de outras medidas que podem ser tomadas para inibir a rabeira. Obrigado, senhor presidente.